Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Doutora Gládia, uma pediatra aqui. Hoje nós vamos começar mais um episódio do Descomplica Ped, com um tema muito interessante, gente, que muitas mamães confundem, tá? Que é APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, e intolerância à lactose. Gente, são coisas diferentes, tá? Então, muitas mamães confundem muito isso no início da vida da criança, principalmente. E hoje a nossa aluna Alexandra vai trazer aqui uma explanação para a gente entender melhor. Então, se você tem dúvida, já coloca aqui nos comentários que a gente vai estar ajudando vocês. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar, e também vocês podem me seguir lá na minha outra rede social, ó, que vai estar aqui o arroba para vocês, tá bom? Um beijo, aproveitem o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a intolerância à lactose e a APLV. Qual a diferença? A APLV atinge o sistema imunológico, desencadeando reações contra o antígeno, proteínas do leite de vaca, como a caseína, gerando o quadro clínico de sinais e sintomas após a ingestão do alimento, sendo mais comum em bebês e crianças. Já na intolerância à lactose, o causador é a lactose, o açúcar do leite de vaca, no qual, na ausência da ação da enzima lactase, observa-se a não absorção da lactose, gerando assim o acúmulo e resultando em desconfortáveis reações, sendo ela uma patologia que possa ocorrer em qualquer faixa etária, porém é mais comum em adultos e idosos. Embora equivocadamente esses termos sejam usados com frequência como sinônimos, é importante estabelecer a diferença entre a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite de vaca, que é a APLV. Vamos começar falando então sobre a intolerância à lactose. A lactose é o açúcar presente na maioria dos leites e é que é dada pela enzima lactase em galactose e glicose no intestino delgado para ser usada como energia. Quando há deficiência de lactase, a lactose não digerida chega ao intestino grosso, onde é fermentada por bactérias, produzindo gases que causam os sintomas da intolerância à lactose. Os sintomas variam de acordo com a quantidade de lactose ingerida, trânsito intestinal, idade e fatores genéticos, e geralmente surgem de 30 minutos a 2 horas após o consumo. Os sintomas mais comuns são inchaço, cólicas, gases, flatulência, diarreia, náuseas, vômitos e, ocasionalmente, constipação. Existem 3 tipos de intolerância à lactose. O primeiro deles é a hipolactasia do tipo adulto. É a forma mais comum, com incidência variando por região e etnia. O segundo é a intolerância congênita à lactose, que é rara, aparece desde o nascimento e impede o aleitamento materno. Requer fórmula sem lactose para o recém-nascido. E o terceiro é a intolerância secundária à lactose, que é temporária, causada por doenças que danificam o intestino delgado, como gastroenterite, doença celíaca, doença de Crohn ou em bebês prematuros. O diagnóstico da intolerância à lactose pode ser feito de várias maneiras. O primeiro é o diagnóstico clínico, que consiste na exclusão de alimentos contendo lactose da dieta. A melhora dos sintomas após alguns dias ou semanas da exclusão confirma a intolerância. Esse é o método mais comumente utilizado. O segundo é o teste respiratório de hidrogênio, que mede o hidrogênio no ar expirado. A lactose não digerida é fermentada no cólon, gerando hidrogênio, que é absorvido pelo intestino, entra na corrente sanguínea e é eliminado pelos pulmões, sendo detectado no teste. O terceiro é o teste de tolerância à lactose. Após a ingestão de lactose, pessoas sem intolerância apresentam aumento da glicemia devido à quebra da lactose em glicose, superior a 20 mg por decilitro, em relação ao nível de jejum. Esse aumento não ocorre em indivíduos intolerantes. E o quarto é o teste genético, usado para detectar mutações associadas
a intolerância primária ou congênita à lactose, avaliando a predisposição genética para persistência ou deficiência da lactase. O tratamento da intolerância à lactose envolve principalmente a redução do consumo de alimentos que contêm lactose. A maioria das pessoas consegue evitar os sintomas ao limitar a ingestão de laticínios. Nos casos mais graves, é necessário consumir alimentos com redução de 80% a 90% de lactose. Para pessoas que precisam consumir lactose em situações especiais, existem suplementos de lactase em pó, pílulas ou líquido, que devem ser ingeridos imediatamente antes da ingestão de alimentos contendo lactose, para auxiliar na sua digestão. Agora vamos falar sobre a alergia à proteína do leite de vaca, a APLV. A APLV é uma reação alérgica a proteínas presentes no leite de vaca, como a caseína, lactoglobulina, lactoalbumina, soroalbumina e imunoglobulinas. A APLV geralmente afeta bebês e crianças, pois o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento nessa fase da vida. No entanto, em casos mais raros, a APLV também pode ocorrer em adultos. Os sintomas podem surgir imediatamente ou após algumas horas ou dias da ingestão do leite de vaca. Vamos começar falando das reações imediatas. Os sintomas incluem vermelhidão, inflamação e coceira na pele, náuseas e vômitos, diarreia, dor abdominal, coriza e nariz entupido, coceira nos olhos e lacrimejamento. Em casos mais graves, podem surgir sintomas como dificuldade para respirar, falta de ar e sensação de desconforto na garganta. Agora, passando para as reações tardias. Os sintomas mais comuns são fezes com presença de sangue, refluxo, prisão de ventre, inflamação no esôfago, anemia e inflamação no intestino. Além disso, outros sinais como a irritabilidade, a diminuição do apetite e a diminuição do crescimento também podem surgir na reação tardia à APLV. O diagnóstico é feito através da avaliação dos sinais e sintomas apresentados após o consumo dos produtos com leite de vaca. O médico também pode solicitar exame de sangue, teste cutâneo, de alergia e teste de exclusão. O tratamento deve ser feito com a utilização de fórmulas alimentares, com proteína extensamente hidrolisada ou com fórmulas de aminoácido. No caso de APLV, na vigência de aleitamento materno natural exclusivo, a mãe deve deixar de consumir leite de vaca e derivados. Muito obrigada!